e também ou o seu tablet, o seu celular, onde você tiver o texto bíblico, eu peço que você abra o texto de Apocalipse, no capítulo 1, versos 12 e 13, depois nós vamos para os Salmos. Salmos 80, 17 a 19. Diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Salmos 80, versículo 17 em diante: repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Vejam então, aparece novamente a expressão filho do homem. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Estou vendo o pessoal começar a tossir aí. Será que já passou? É só o tempo que eu tirei aqui. Eu esqueci. Alguém puder, por favor, pegar uma fichinha do visitante, passar aqui para a família, para a gente ter o nome, tá bom? Então, temos ali a Raquel. Raquel vai nos ajudar nisso. Obrigado, Raquel. Muito bem. O texto, ou a pergunta que eu quero começar a nossa reflexão nesta manhã, é esta: qual é a essência do ser cristão? Em outras palavras, se alguém que nunca ouviu falar da fé cristã lhe perguntasse, a você que é crente, vamos dizer assim, ou cristão, qual é a essência, o que é, afinal de contas, ser cristão? Ou como alguém se torna um cristão? O que é que você responderia? Só não a Patrícia, porque Patrícia estudou isso aqui comigo na preparação para o batismo. Nós usamos exatamente o livro Como Ser Cristão, de John Stott. O que é que você responderia? O que é a essência do ser cristão? E aqui uma formulazinha muito interessante, em que John Stott levanta a questão, dizendo: o cristianismo não é, em sua essência, CC2C. CC2C. Não é um credo. O que é um credo? É um corpo de doutrinas afirmadas. Não é o fato de alguém poder repetir de memória certos dogmas da fé, certas expressões da fé, que o tornam um cristão. A pessoa pode saber de cor, pode até acreditar naquilo, mas ainda não é a essência do ser cristão. O segundo é um código de conduta. Ser cristão, em sua essência, não é comportar-se bem, e para usar uma expressão que se tornou muito comum nos últimos tempos, não é? Adotar padrões conservadores. Não. Isso tem lá a sua importância, nós podemos pensar até no pós-ser cristão, mas não é isto que toca a essência do ser cristão. Terceiro, não é um culto. Um culto aqui não é apenas este momento que estamos aqui celebrando, mas todas as
vamos usar a expressão, solenidades, atividades de culto, de adoração, mesmo em casa, não é? Não é isso que toca a essência do ser cristão. E a resposta de John Stott para isso é: o cristianismo não é primordialmente um sistema, qualquer que seja a sua natureza, de fé ou credo, de conduta ou de culto. Não é. Mas é uma pessoa, é uma relação pessoal com esta pessoa. Cristianismo é Cristo. Ser cristão é ter uma relação pessoal com Cristo. É por isso que Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: pois que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que diz o resto? Serás salvo. Quando eu me relaciono com Jesus como o meu Senhor, quando eu me relaciono com Jesus como o meu Salvador, quando eu me relaciono com Jesus como o meu amigo, então aí eu estou exatamente vivendo e experimentando a essência do ser cristão. Ah, pastor, então aquelas coisas não são importantes? Claro que são, elas só não são a essência, mas elas precisam ser consequência de crermos ou de nos relacionarmos com Jesus. Esse é o sentido, portanto. E aí vamos para o Apocalipse. Qual é o tema do Apocalipse? Qual é a essência, o centro da mensagem do livro de Apocalipse? Ele nos apresenta a palavra final sobre Cristo. Ele é o centro da mensagem e ele está no centro. Como nós vamos ver daqui a pouco, a percepção muito clara do que nós lemos no Apocalipse. Afinal de contas, o texto começa dizendo revelação que Deus fez ao seu Filho e que Jesus deu então a João, enviou por meio de um anjo a João. O anjo é o mensageiro. Portanto, todo o livro do Apocalipse não é nada mais do que uma mensagem de Jesus. É a palavra de Jesus a todos nós. Mas como é que Cristo é apresentado então no livro do Apocalipse? O texto bíblico vai dizer: vi alguém semelhante a um filho de homem. Filho de homem. O que quer dizer isso? Vamos refletir, portanto, sobre esse significado. Primeiro, qual é a origem desta visão, desta afirmação, deste título cristológico, Filho do Homem? Qual é a origem disto? Vejam que um autor, desculpem, chamado Oscar Cullmann, que é um estudioso, foi um estudioso do Novo Testamento, ele disse algo muito importante sobre isso. Ele disse: este é o único título messiânico que, segundo os evangelhos sinópticos, Jesus aplicou a si mesmo. Vocês se lembram dos evangelhos? Aparece um endemoniado, né? E começa a afirmar que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. O que é que Jesus diz para ele? Olha, cala-te. Nós não encontramos no Evangelho, ou vamos colocar de outro modo, nós encontramos em todos os Evangelhos repetidamente Jesus dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem há de vir sobre as nuvens. O Filho do Homem, repetidamente Jesus usa esta expressão, e é muito importante pensarmos isso, porque esta é a denominação que Jesus faz de si mesmo. É como se
Jesus pudesse dizer: eu sou o Filho do Homem. Bom, o segundo aspecto é que esta afirmação, esse título, Filho do Homem, está presente em alguns apocalipses. Eu mencionei aqui, quando iniciamos essa série, que o livro de Apocalipse não é o único da chamada literatura apocalíptica, que durou do segundo século antes de Cristo até o segundo século depois de Cristo. Há tantos outros. Apocalipse é um tipo, ou um livro destes. E é interessante que Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, esse texto exatamente reflete esta expressão. Olha o que diz: em minha visão à noite, aqui é Daniel falando, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião, foi conduzido à sua presença, ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram, e o seu domínio é um domínio eterno, que não acabará e seu reino jamais será destruído. Esta expressão está presente em Daniel e em tantos outros apocalipses. O que isso quer dizer? É que era uma expectativa, filho do homem, era uma expectativa de um Salvador, de um Messias que viria exatamente para redimir toda a nação. Essa espera de um filho do homem, ela foi especialmente acolhida entre esse meio dos judeus, deste segundo século antes de Cristo e até o segundo século depois de Cristo. Como é que a gente podia, digamos, trazer aqui um sinônimo para este filho do homem esperado? Talvez a gente pudesse comparar com o super-homem. O que é o super-homem? É um homem com qualidades superiores, que vem para ser herói, não é? E que redime e salva. Esta era uma espécie de expectativa. Não quer dizer que o judaísmo copiou, digamos, da mentalidade, da cultura popular. Não, talvez tenha sido o contrário. Mas esta era a expectativa. Virá alguém que é um homem, sim, mas um homem com qualidades superiores, com uma conexão com Deus profunda. Este é um Salvador escatológico. Por isso a visão escatológica. O que quer dizer escatologia? Doutrina das últimas coisas. Então é alguém que virá nos últimos tempos, no final dos tempos. Esta era a ideia. Segundo, havia uma visão idealista. É um homem ideal, ou digamos, um ser humano ideal, que na sua vida reflete todo o ideal de Deus para a humanidade. E em terceiro lugar, expiatório e empática. O Filho do Homem não veio para ser servido, disse Jesus, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a origem desta visão, portanto, do Filho do Homem. Qual é o contexto desta visão? Falando sobre si mesmo como Filho do Homem, Jesus causou uma profunda consternação e perplexidade nos seus discípulos. Sabe por quê? E também, obviamente, nas pessoas que o cercavam. Porque parecia um contrassenso. Porque o Filho do Homem era aquela figura que vinha com todo o poder. Portanto, quando se fala no Filho do Homem crucificado, faz menor sentido. A gente começa a entender por que Pedro, naquele momento, quando Jesus primeiro pede que ele confesse, não é? Quem é o Filho do Homem? Ele pergunta, quem dizeis que ser o Filho do Homem? E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias,
o Salvador, o super-homem. Aí Jesus diz, muito bem, Pedro. E aí Jesus começa a falar sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte. O que é que Pedro diz? A Bíblia diz que ele repreende Jesus. Não diga isso, Senhor. É como se ele dissesse, o Filho do Homem não é para sofrer, não. Ele veio para derrubar o Império Romano. E quando ele diz e repreende Jesus e diz, Deus te livre, isso de modo algum te acontecerá, a Bíblia diz que Jesus se volta para Pedro e diz, para trás de mim, adversário. Eu sei que você ouviu a ideia do para trás de mim, Satanás, não é? Mas ali não tem um artigo definido, não é Satanás, não é o Satanás, mas é para trás de mim, Satanás. Satã é uma expressão também que vem do Antigo Testamento, que significa adversário. Então o que Jesus está dizendo a Pedro é, para trás de mim, adversário. Porque você está vendo as coisas do modo humano, do modo do homem. Você não está vendo do ponto de vista de Deus. Por quê? Porque Pedro tinha essa visão meramente humana do Filho do Homem. Isso é muito importante, então, que a gente possa compreender que para os primeiros cristãos, para os discípulos, os apóstolos, aqueles do primeiro século, era esse contrassenso, o Filho do Homem pendurado na cruz. Ele que servia ou chamava para si crianças que não eram sequer contadas. Não eram contadas. Ele que se reunia com pecadores, os ouvia. Isso era um contrassenso. O desafio da fé, então, para os seus discípulos era ouvir ele falar de si como o super-homem e aceitarem a verdade da cruz, do negar a si mesmo, de aceitar sofrimento e morte e acreditar que tudo o que faziam e falavam era parte do governo vitorioso do reino de Deus. Essa era a dificuldade dos primeiros cristãos. É por isso que quando Jesus diz para eles, olha, quando disserem o reino de Deus está aqui ou está ali, não acrediteis, porque o reino de Deus está entre vós, apontando para si mesmo. O reino de Deus está entre vós. Aí eles começaram a entender. Aí eles venceram aquela percepção política, meramente política, do Filho do Homem vitorioso. Aí eles começaram a entender o que significava a cruz. Porque a vitória no reino não estava na ponta de uma arma, mas estava na palavra de Jesus. Aí eles começaram a entender. Aí agora a gente chega na segunda geração da comunidade cristã, que é quando João encontra. Eles já venceram aquela visão do Filho do Homem, cheio de poder, com raios vindo, etc. Eles já conseguiram entender isso. Lembra quando Jesus foi assunto aos céus? Que os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, será neste tempo que restauras o reino a Israel? Reino político? É neste tempo que o Senhor vai nos livrar dos romanos de uma vez por todas? E Jesus diz, não vos compete saber os tempos e as estações que Deus determinou para o seu próprio propósito, mas recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pois bem, vencida esta primeira etapa, agora o que a gente encontra na época de João? Ano 96, mais ou menos, depois de Cristo, perseguição do Império Romano. Agora eles já venceram esta visão, digamos, idealista. E agora? O que é que eles precisam aprender? É que Jesus já morreu na cruz, mas agora ele vem como vitorioso. Eles precisaram recobrar esta percepção do Cristo que vence.
Então vejam, os cristãos de segunda e terceira geração enfrentavam agora dificuldades na direção oposta do que aqueles primeiros. Eles tinham perdido a visão celestial. Tinham se dobrado ao secularismo da época. E estavam ali enfrentando as perseguições e vivendo, mas sem a visão celestial. Lembra do super-homem? Eles perderam esta percepção. Agora era preciso voltar à esperança. Esse é o contexto, portanto, que nós temos desta visão. Haviam duas tentações à igreja. O primeiro era o escapismo, que estava representado nos primeiros apóstolos. O Filho do homem vai vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. Então, interessa o que está acontecendo aqui embaixo, porque nós vamos vencer tudo, vai ser uma maravilha. E aí Jesus vem e fala sobre cruz. Vem e fala sobre sofrimento e dor. Aí o segundo é o secularismo, é esquecer a visão celestial. O contexto é este da visão. Mas qual era o lugar desta visão? O Filho do homem veio. O Filho do homem há de vir. Ou como João disse, olhei e eis alguém semelhante ao Filho do homem. Se referindo claramente a Jesus. Qual é o lugar disso? Olha o que diz o texto. Vi 7 candelabros de ouro. Vamos ver se eu coloquei aí isto. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem. A gente já entendeu quem é o filho do homem. E quais eram as duas situações, a dos primeiros cristãos e agora dos segundos. Os segundos o secularismo, os primeiros o escapismo. Agora João vem e diz, eu vi no meio de 7 candelabros de ouro, alguém semelhante ao Filho do homem. O que são os 7 candelabros? João diz claramente, está aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Depois nós vamos chegar no futuro nesta expressão. Mas o que importa é dizer o seguinte: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. São as 7 igrejas. Segundo esse texto, qual é o local da visão onde Cristo está? O que diz aí? Que ele estava onde? Entre os candelabros. No meio dos candelabros. Onde é que Cristo está? No meio das igrejas. Este é o lugar do Filho do homem. É no meio. Não é na periferia. Não é nos limites. É no centro. Isso é muito importante, meus amados irmãos. Vamos pensar uma coisa sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Das 7 igrejas, para duas, só havia elogios. Só havia elogios. Filadélfia e Esmirna. Para uma, só há reprovação. E daqui a pouco a gente vai voltar nela. Quem é? Laodiceia. Todas as outras igrejas se equilibram entre elogios e reprovação. Talvez reprovação seja muito forte. Admoestação de Jesus. O que isso quer nos dizer? Em primeiro lugar, a igreja é feita de gente como a gente. A igreja de Jesus, ela tem falhas, tem dificuldades, tem lutas. E quando eu estou falando de igreja, não estou falando de templo, estou falando de gente. E ao mesmo tempo ela tem aquilo que há de se elogiar. Mas cuidado,
tem uma aí que não recebeu elogio. É Laodiceia. O que a Bíblia diz sobre Laodiceia? Diz que Laodiceia, o próprio Jesus falando, né? Revelando a João, diz lá assim, que Laodiceia disse: rica sou e de nada tenho falta. É isso que Laodiceia diz de si mesmo. Esta é a autoimagem da igreja de Laodiceia. Aí um pouquinho adiante, nós vamos encontrar uma palavra de Jesus a esta igreja. O que é que diz lá? Eis e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Não, pastor. Isso aqui é versículo evangelístico, pastor. Você está enganado. É para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Onde é que Jesus estava? Na igreja de Laodiceia? Estava no meio? Estava no centro? Estava onde? Do lado de fora. Para mim, irmãos, este é o grande desafio aqui. Era uma igreja que levava o nome, ó, de cristã, embora levasse o nome da cidade, Laodiceia. Ó. Era uma igreja que tinha uma autoimagem altíssima, rica sou, e de nada tenho falta. Sabe o que eu leio aí? Ela não sentia falta nem mesmo de Jesus. Pois Jesus está do lado de fora. Ele não está dentro. Ele não está no meio. A visão de João é que Jesus precisa estar no meio da igreja, no centro da igreja. Isso significa que quando ele está no meio, significa que ele é Senhor absoluto da igreja. Amém? Precisa ser assim. Se ele não for o primeiro, não for o absoluto Senhor, vai dizer a canção evangélica, já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Esse é o problema, irmãos, da igreja. O local da visão do Filho do Homem é no centro da igreja. Eu tenho muita dificuldade quando, e é apenas uma dificuldade por conta, digamos, dos subprodutos dessa visão, quando alguém diz assim, onde é que fica a sua igreja, pastor Josué? Isso não é minha. Não é minha. É de Jesus. Ou não é de ninguém. Se não é de Jesus, não é igreja. Precisa ser de Jesus. Ele precisa estar no centro, no meio. É o local da visão. Mas o que nós temos muitas vezes é a igreja se afastando deste ideal. Olha o que Jesus vai dizer sobre a igreja, lá no Novo Testamento. Ele diz, porquanto, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Desculpe. O que significa em nome de Jesus? Uma ocasião, eu estava saindo da igreja onde pastoreava, indo para casa, e liguei o rádio do carro, e no carro estava falando uma certa liderança de um certo movimento evangélico daqui do Brasil. E ele estava falando o seguinte, olha, quando Jesus diz lá, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, isso significa que está sendo dado a você um cheque em branco.
assinado por Jesus. O que você quiser escrever ali, você escreve. Olha o que ele disse. Jesus está obrigado a fazer aquilo, porque ele já deu o cheque para você em branco. Oh, não entendeu nada. Não entendeu nada o que quer dizer em meu nome. Sabe o que quer dizer em meu nome? É quando você passa uma procuração. Você passa uma procuração de um carro seu, passa para essa pessoa, você dá certos direitos. Veja, você não está dando para ele. Você está passando a procuração. Você está dizendo para ele, você vai agir com referência a esse carro em meu nome. O que significa isso? Você vai fazer o que eu quero que você faça com esse carro. É para isso que eu estou te dando a procuração. Não é para você fazer o que você quiser, passar para o seu próprio nome. Existe até um jeito de botar isso, né? Procuração em que a pessoa não pode passar para o nome próprio. É isso que quer dizer em meu nome. É como se Jesus estivesse em nosso lugar. Isso vai combinar com 1 João, quando ele vai dizer: tudo que pedirdes em nome de Jesus, não é? Ou segundo a sua vontade, ele o fará. É isso que quer dizer em nome de Jesus. Então, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, não basta colocar uma placa dizendo esta igreja é de Jesus, se de fato ele não está onde, gente? No meio dela, como autoridade absoluta, como Senhor absoluto da igreja. E quando eu digo da igreja, precisa ser Senhor absoluto da minha vida, da sua vida, porque nós é que constituímos igreja. Não é o CNPJ, não é o endereço, não é o prédio. É isso que significa quando a gente pensa na percepção do lugar da visão. Dietrich Bonhoeffer, que vocês conhecem muito, ele disse alguma coisa muito interessante sobre a igreja. Em 1937, vamos lembrar o que aconteceu na Alemanha, né? Em 1940, até 45, né? Foi o domínio do nacional-socialismo alemão. E ele disse uma coisa muito interessante em um dos seus livros. Ele diz: o nacional-socialismo alemão trouxe consigo a morte da igreja. A morte da igreja. O nacional-socialismo alemão trouxe consigo a morte da igreja. E ele fala nesse livro, O Discípulo, ou Discipulado, que ele escreveu em 1937, ele escreveu o seguinte: nós somos da opinião de que muitas pessoas, ou pessoas outras, ouviriam a palavra, e também pessoas completamente diferentes se afastariam da palavra, se chegasse ao ponto de que o próprio Jesus e somente Jesus com a sua palavra estivessem entre nós na mensagem. Não que a mensagem da igreja não seja mais a palavra de Deus, mas quantos sons impuros, quantas leis humanas e duras, tantas falsas esperanças e consolações ainda obscurecem a palavra pura de Jesus e dificultam uma decisão real. Ele vai dizer: quanto de meramente humano, de institucional, de doutrinário, de duras leis humanas, que nada tem a ver com a mensagem de Jesus. Por quê, gente? Porque Jesus não está no centro. Ele precisa estar no centro. Mesmo daquela igreja que padecia perseguições, que teria alguma demonstração a receber de Jesus, mas que Jesus não está do lado de fora, está dentro da igreja. Esta igreja precisa ter Jesus no centro. Terminando e concluindo, o significado da visão. Eu vou passar rapidamente por esta visão, porque ele vai descrevendo passo a passo alguns detalhes desta percepção. Observem o que João viu. Ele disse:
Voltei-me, a partir do verso 12, para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, primeiro aspecto. Segundo, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Terceira, sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés, como morto. Esta visão que ele tem. E o primeiro aspecto dessa visão eram as vestes. Vestes talares, túnicas, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. O que isso quer dizer? Aqui a imagem de Jesus como sacerdote. O que é o sacerdote? Aquele que leva as pessoas a Deus, mediador da salvação. É este Filho do Homem. Segundo aspecto, cabeça e olhos. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Qual é o sentido desta percepção? É que Jesus, e só Ele, é puro o suficiente. É o super-homem. Só Ele é puro e só Ele pode nos purificar. O que é que João dizia sobre Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele. Terceiro, pés. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Aqui é interessante porque João vai remeter a Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 45, quando há uma imagem de Nabucodonosor. Mas esta imagem tem os pés de barro. Sabe o que isso quer dizer? É que aquela imagem poderosa do Império Babilônico, de um rei poderoso, de um império poderoso, tinha barro, pés de barro. Aqui não, são pés de bronze. O que é que João está dizendo? Ele está dizendo que os reinos deste mundo assentam-se sobre uma base imperfeita. Presta atenção nisso que eu vou dizer, mais uma vez. Os reinos deste mundo assentam-se sobre uma base imperfeita. Não há império, não há domínio, não há rei, não há presidente que não tenha pés de barro. Seja quem for. Pés de barro, frágil, falho. Mas o do Cordeiro de Deus, do Rei Jesus, não. Eram pés semelhante ao bronze polido. Eu tenho que correr porque a meninada já está descendo. A voz como voz de muitas águas. A resposta da palavra de Jesus. A igreja de Jesus não está assentada sobre nossas palavras, mas na palavra de Deus. Concluindo, qual é a reação à visão do Filho do Homem? Tudo isso que a gente viu, o sentido, a origem desta visão do Filho do Homem, o que ele significa na prática, qual é a reação diante disso? É essa que João disse. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. O que isso quer dizer para nós nesta manhã, meus amados irmãos? Que a única atitude que podemos ter diante da visão de Jesus é a submissão absoluta diante do Filho do Homem. E a morte do eu é a única estratégia capaz de nos sustentar no meio das tribulações deste mundo. Amém? John Stott
concluindo o seu comentário, o seu testemunho sobre o ser cristão que a gente iniciou, ele diz algo muito interessante, citando a expressão de Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta, nós vimos aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e ele comigo. E John Stott conta que ele fez, lá na fé dele cristã, uma decisão pública, se batizou. Mas ele diz que levou 1 ano e meio para ele entender que ele ainda não tinha feito, que é abrir a porta da sua vida e deixar Jesus entrar. E ele diz assim: a minha vida inteira eu tentei viver uma fé pelo buraco da fechadura. Eu deixava Jesus fora da minha vida, fora do meu coração. Ele diz assim: eu de vez em quando passava umas moedas por baixo da porta, de vez em quando eu fazia orações pelo buraco da fechadura, mas eu ainda não tinha deixado Jesus entrar na minha vida, sendo Senhor absoluto do meu coração. Ah, meus irmãos, ele diz, até o dia em que eu entendi isso, eu tomei uma decisão, entreguei de fato o controle da minha vida, o centro da minha vida, a Jesus. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Só quando Jesus é Senhor absoluto da minha vida, é que então Ele se torna o meu Salvador. Baixa sua cabeça agora. Eu não sei, talvez há pessoas aqui ou que me ouvem pela internet que ainda não tenham tomado essa decisão, estejam talvez vivendo uma fé pelo buraco da fechadura. Eu queria desafiar você nesta manhã, agora mesmo, a tomar uma decisão, a abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar, a parar de viver esta fé pelo buraco da fechadura. Só Jesus é que pode nos dar vitória no meio das lutas e perseguições. Eu queria então convidar você a fazer essa decisão nesta hora, se esse é o seu desejo. Eu queria que você repetisse comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu neste momento entendo que ou Jesus é o Senhor absoluto da minha vida, ou Ele já não significa mais nada. E nesta manhã, eu desejo entregar minha vida a Jesus como Senhor, para que Ele se torne o meu Salvador. Por isso eu confesso nesta manhã Jesus como Senhor absoluto. Toma conta, Senhor, do meu coração. Eu sou teu, tu és meu Senhor.